Irmão, vamos ler um versículo que se encontra na carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, no capítulo 12 aos Romanos, e dois versículos, o primeiro e o segundo do capítulo 12, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas vos transformais pela renovação do vosso entendimento, para que compreendeis qual seja boa e agradável e perfeita a vontade de Deus. Irmãos, é uma coisa, se seguirmos os ensinamentos da palavra de Deus, os riscos são menores nessa trajetória. É como se você comprasse um novo celular, ou se você comprasse um eletrodoméstico e queira usar sem consultar o manual do fabricante. E você comete alguns erros e queima o equipamento. E quando chama um técnico, o técnico chega na sua casa e diz: não, aqui não há responsabilidade da empresa, foi porque uso inadequado, ou não chamou um técnico, você usou de qualquer jeito e queimou. Então a responsabilidade não é da empresa, é sua. Assim é a nossa vida. Paulo diz que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando eu vejo essa questão de falar em um culto racional, eu fico triste pelo que eu vejo no meio da igreja de Cristo e as pessoas não percebem. Um culto racional é um culto inteligente. Um culto que eu sei para que vim, por que eu estou aqui e o que eu estou fazendo. E ele ainda diz mais: e não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. Só se renova aquilo que tornou velho. Se não tornou velho, não se renova. E quando eu vejo, no meio da igreja de Cristo, tantas coisas em nome de Cristo Jesus, em nome da palavra de Deus, pessoas que não sabem sequer o que significa poder de Deus, entra o misticismo no meio da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como no passado, na época de Jesus mesmo, 3 grupos se levantaram e arrastam multidões, dizendo: isto é poder. Jesus disse: o profeta escreveu, o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Aí o escritor, aos Hebreus, melhor, o profeta Oséias, no seu capítulo 6, e no versículo 6, ele diz: o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. O que é isso? Tem muita gente pecando sem saber, ou até propositalmente, e outros que acham que não estão, ou que estão e não estão. Poder de Deus. Quero falar de poder. Quero falar de autoridade. O poder de Deus está no verbo, está na força da ação do verbo. A Bíblia diz que Pedro e João entravam na porta do templo chamado Formosa, e ali tinha um homem que todos os dias estava a mendigar na porta do templo. E Pedro ia entrando no templo. E ele olha para Pedro e para João e pede alguma esmola, e Pedro diz assim: olha para nós. E ele olhou. E a Bíblia diz que ele olhou de Pedro, esperando receber alguma coisa financeira. E Pedro diz: nós não temos prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Levanta em nome de Jesus Cristo Nazareno e anda. E o homem levantou. A autoridade de Pedro tornou-se manifesta na ação do verbo. Levanta e anda. Se Pedro não tivesse autoridade, em vão falava. Então a autoridade não se conhece. A autoridade. Você viu Pedro pulando? Não.
A autoridade normalmente é serena, ela é calma, ela é tranquila. Ela foge dos alardes, porque ela sabe que não é de Deus, ou que não é dela, é de Deus. E Deus dá e Deus tira. E certa feita a Bíblia mostra que Paulo estava ocupado, não poderia ir a algum lugar. Mas a autoridade de Paulo era tão grande que Deus o dera, que os lenços de Paulo, alguém chegava, Paulo não podia ir, Paulo mandava o lenço. A Bíblia diz que os espíritos imundos eram expelidos, os enfermos eram curados. Outra hora Paulo certamente já tinha mandado os lenços. A Bíblia fala dos aventais que Paulo trabalhava fazendo casinha, aquelas tendas. E a Bíblia diz que os espíritos eram curados. Isso é a autoridade de Deus. Lembra de quando, no naufrágio, que o capitão da guarda queria matar todos os presos, e Paulo disse, opa, não mata ninguém. Porque o anjo do Senhor me apareceu essa noite e disse que ninguém morreria. A autoridade de Deus cria um relacionamento entre o homem de Deus e o seu Criador. Aí eu vejo tanta gente dizendo que vai para um lugar e alguém cheio do poder de Deus fez com que o outro caísse cheio do poder de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que as coisas de Deus é com ordem e decência. A autoridade que está na vida de alguém não lhes tira o domínio do seu corpo. O único espírito que domina, que quando entra no homem ele perde a noção, é os demônios. Espírito de Deus não. O Espírito de Deus vem para ajudar o homem nessa caminhada, não para tirar, deixar o homem caído. Quem derruba no meio da igreja são os demônios. Os demônios é que caem com a oração. Poder não. Poder quer dizer autoridade. Eu já disse várias vezes, você olha em certas audiências, os advogados de defesa, de acusação, promotores, todo mundo se acabando lá e o juiz ouvindo tudo. Normalmente depois ele dá a sua sentença, ele não se manifesta, porque ele tem autoridade naquele momento, é ele. Ele pode cancelar, ele pode mandar prender, ele pode mandar soltar, mesmo que responda depois. Ele é a autoridade máxima daquele recinto. Então, autoridade quer dizer poder de Deus. E quando eu vejo cai no meio da igreja de Cristo, achando que isso é poder de Deus, pessoas usando de hipnose, hipnotizando pessoas no meio da igreja de Cristo e acha que ficará impune. Cuidado com isso. A Bíblia diz que o homem de Deus, ele discerne tudo, de ninguém ele é discernido. Toda e qualquer manifestação que vem de Deus tem que estar à luz da palavra de Deus. Irmão, tempos diferentes para você. A Bíblia, ela continuará sendo a Bíblia. A palavra de Deus continuará sendo a palavra de Deus. A ordem e a decência continuará tendo a ordem e a decência. Não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. Será que não já ficou velho? Será que aquilo que você acreditava no passado já não acredita mais? Será que é por sabedoria ou porque você foi esfriando espiritualmente? Pense nisso. Aí diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso me reciclar espiritualmente. Tem hora que eu preciso formatar todo o meu conceito acerca de Deus. Tenho que formatar e começar tudo novamente, dizendo, Senhor, eu comecei do zero, me ajuda nessa trajetória, nessa caminhada. Só assim eu terei um culto inteligente, um culto, igreja com culto, com pessoas vivendo no chamado estado de êxtase. Só os demônios levam o homem ao estado de êxtase e as drogas. O Espírito Santo não. Pedro, quando estava cheio do Espírito Santo, que as pessoas começaram a dizer que estavam endemoniados, eles disseram, irmãos, esses homens não estão embriagados, esses homens não estão assim, esses homens estão... aquele Jesus que morreu na cruz do Calvário, a qual vocês crucificaram.
Precisamos estar. A Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Não pense que os tempos modernos, cristãos modernos, Jesus é o mesmo. De ontem, hoje e será eternamente. Precisamos tomar muito cuidado com a nossa vida espiritual. Eu sou grato a Deus por cada dia que estou de pé. Sei que não sou forte. Sei que talvez eu seja o pior das criaturas. Sou mais falho, o mais pecador. Mas não consigo te explicar porque Jesus me segurou até aqui. Porque eu tenho certeza absoluta, se dependesse de mim, eu já tinha caído. Eu já estava no mundão. Mas Jesus, pela sua infinita graça e misericórdia, tem me mantido de pé. Tem segurado meu filho, com saúde, meu netinho Tavan, minha filha Tâmara. Jesus tem proporcionado as coisas além da minha capacidade de compreender. Tem nos segurado, nos confortado nos momentos mais difíceis. Então eu devo a minha vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, irmãos, vamos pensar nisso. Vamos refletir, fazer uma análise da nossa consciência. Vamos mergulhar lá no mais profundo do nosso eu. Vamos retroceder e, além de retroceder, fazer uma introspectiva e analisar dentro de nós mesmos se é essa vida que queremos levar diante de Cristo, com base em Romanos 12, versículo 1 e 2. Um bom dia.